Olá, meu amigo, tudo bom? Em primeiro lugar, um feliz sábado para você, ou um resto de sábado, no caso, porque estamos começando a lição número 5. Vamos fazer um breve resumo dela, cujo título geral é Somente pelas Escrituras, Sola Scriptura. Então, meu irmão, o verso para memorizar é o seguinte, está em Hebreus 4:12. O verso para memorizar é Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, esse verso ele está dizendo para mim e para você que a palavra de Deus ela te sonda, ela me sonda. Ela sabe o que está nos meus pensamentos, quais são as minhas necessidades. A palavra de Deus, ela sabe tudo sobre mim e sobre você. A lição, ela traz essa introdução, mostrando que através do protestantismo, ou entre os protestantes, o termo sola escritura ou somente a escritura é ou deve ser o padrão e fonte decisiva da teologia. É diferente do pensamento católico. No pensamento católico, meu irmão, as escrituras e a tradição, foi o tema que nós vimos na semana passada, andam juntos. A reforma, ela veio trazer uma importância do sentido histórico gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto bíblico. Quer dizer, o que você lê na Bíblia, a maioria das coisas que você lê na Bíblia é exatamente como está falando. Não existe um mistério tão grande que o homem comum não possa compreender. Ela está aberta para você, para a minha, para a tua vida. Então, essa semana serão examinados os princípios fundamentais de interpretação bíblica. Sendo nós protestantes, devemos manter a Bíblia como a autoridade doutrinal suprema. Esse é o resumo completo, como se diz, da ópera. Então, meu querido, até a próxima lição e que Deus abençoe você. Um abraço. Olá, meu amigo, como vai você? Estamos agora na lição de domingo, 26 de abril, e as Escrituras como uma norma dominante é o tema da lição de domingo. Bem, nós podemos ver aqui nessa lição que nós, os adventistas do sétimo dia, tem sido considerado o povo do livro. Qual livro? A Bíblia Sagrada. Nós confirmamos desde o início da nossa fé, meus amados, que o termo sola escritura, ele deve ser significando que somente a Bíblia tem autoridade como última palavra. Outras fontes, como experiência religiosa, a razão humana, a tradição, todas elas devem estar subservientes, debaixo da Bíblia, servindo o que a Bíblia diz. Então, meu amigo, devemos ter aquele cuidado para não ultrapassarmos o que está escrito. Muitas vezes, ideias dos campos da arqueologia bíblica ou da história, eles podem até auxiliar, lançar luz sobre aspectos bíblicos, podem nos ajudar a compreender a própria Bíblia. Outros conhecimentos, como léxicos, dicionários, concordâncias, livros, comentários, tudo isso tem o seu lugar, mas jamais devem ser uma interpretação da Bíblia
que a sobreponha, que tire a sua autoridade. Enfim, não são as outras ciências, os conhecimentos que devem avaliar a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus que deve avaliar todos os outros conhecimentos. Essa deve ser a pedra de toque do nosso pensamento, daqueles que consideram só a Escritura como algo de suma importância na vida cristã. Isso quer dizer que se houver um conflito de entendimento entre o que a Bíblia fala, afirma, e o que outra ciência ou pensamento vem a entender, com certeza a palavra de Deus ela deve se manter como autoridade. Isso é sola Escritura. A dominância tem que ser da palavra de Deus. É como disse meu amado Martinho Lutero: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. É claro que cada vez mais, ou todo o tempo, quer-se abalar o poder da autoridade da palavra de Deus, mas ela deve ser predominante e dominante. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Olá, meu querido amigo. Hoje é segunda-feira, 27 de abril. O tema da nossa lição de hoje da Escola Sabatina é a unidade das Escrituras. Então, meus irmãos, o que é trazido nesta lição de hoje é que Deus ele é o autor fundamental da palavra de Deus. Então, se Ele é o autor da palavra de Deus, nós podemos plenamente admitir que há uma harmonia e uma unidade básica entre as várias partes da Escritura em relação às principais questões ensinadas por ela. Quer dizer, embora sejam diversos livros que compõem a palavra de Deus, existe um fio de ouro que liga de Gênesis ao Apocalipse sobre os temas ali tratados. Existe uma unidade interna da palavra de Deus. E essa unidade, meus queridos, gera uma harmonia entre os assuntos. O que um profeta fala está de acordo com outro profeta. O que Cristo fala está de acordo com os demais profetas, que estão de acordo com a lei de Deus. Jesus, meus irmãos, ele reconhecia essa unidade das Escrituras. Ele citou várias passagens do Antigo Testamento como tendo peso de igual harmonia entre uns e outros. E Paulo também, ele cita a palavra de Deus de forma harmônica, crendo, porque há essa unidade na palavra de Deus. Quando você toma, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento, você percebe uma colaboração de um para o outro. O Antigo Testamento, ele acaba sendo expandido no Novo. Você passa a compreender mais plenamente o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é um cumprimento do Antigo. Os dois testamentos, eles têm uma relação recíproca. Um não veio abolir o outro, pelo contrário, eles vieram se harmonizar. Podemos ver, lendo Tito, capítulo 1, verso 9, que Paulo diz: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aí nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 13, que diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido e na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aqui se vê, meu querido, a harmonia que Deus espera que nós retiremos da Bíblia. Enfim, Antigo e Novo Testamento são unificados, querem falar a mesma palavra e assim são. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Olá, meu amigo, hoje é terça-feira, 28 de abril, como vai você? A clareza das Escrituras é o tema da lição de hoje, nosso resumo. Então, a lição
ela traz aqui que há textos difíceis na Bíblia, isso é uma grande verdade, mas a maioria é compreensivo, até para as crianças, e é acessível a todos. A Bíblia, enfim, ela não é tão complicada como se parece. É um grande livro, realmente, há muitas páginas, etc. Mas elas são claras ao nosso entendimento, a maioria delas. Principalmente se vamos a ela com o espírito dócil daquele que quer aprender a palavra. A palavra de Deus, meu amigo, ela deve ser tomada no seu sentido literal, salvo, claro, quando houver uma linguagem figurada. A maior parte da Bíblia é literal. Você lê o que está escrito, você pode extrair dali as verdades que Deus quer trazer para mim e para você. Nós não precisamos que nenhum magistério eclesiástico nos apresente o significado da Bíblia, meu amado. Nenhum sacerdócio se interponha para que você possa aprender. É claro, necessitamos de auxiliares, de pastores, de mestres, de professores. Sim, isso é bom. Porém, ela está acessível a mim e a você, na compreensão que Deus, através do poder do Espírito, quer dar para mim e para você. Há uma verdade definida. A Bíblia, ela não tem uma multiplicidade de significados, não. Ela, na verdade, deve ser tomada em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. É claro, há passagens realmente difíceis, textos que não são fáceis de compreender completamente. Afinal de contas, meu irmão, nós estamos lidando com a palavra de Deus. Tem que ter um pouco realmente de dificuldade, porque Ele é o soberano. Nós não precisamos entender toda a palavra, mas sabemos que as Escrituras, elas são suficientemente claras acerca das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, especialmente em relação à questão de salvação. Quer dizer, se você quer se salvar, Deus vai te dar entendimento suficiente na palavra de Deus para você se salvar. Você não precisa ser um erudito, um estudioso de anos de academia. Basta que você queira aprender em simplicidade. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E até a próxima. Um abraço. Olá, meu amigo. Hoje é quarta-feira, 29 de abril. E o tema da lição da Escola Sabatina de hoje é As Escrituras interpretam as Escrituras. Podemos ver aqui na lição, meus irmãos, como já temos visto, que existe uma unidade fundamental na Bíblia. Ela pode funcionar como sua própria intérprete. Quer dizer, você vai aprender a Bíblia através da Bíblia. Vamos ver Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos 27, que diz o seguinte: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Vamos ainda para o verso 44, o que diz? Depois lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vê aqui, meu irmão, que devemos levar em consideração o contexto de cada passagem, o contexto imediato, antes e após uma passagem sob investigação, o contexto do livro no qual a passagem se encontra. Devemos estudar tudo o que as Escrituras declaram sobre determinado assunto. A própria Bíblia, através do seu estudo, ela vai se revelando. Existe um contexto geral, um contexto específico, que vai mostrar para mim e para você o que Deus quer falar. A Bíblia é um livro de razão também, meu irmão. Como vimos na aula passada, a maioria das coisas que estão na Bíblia é literal. É como está lá. É para você e eu entendermos.
A Bíblia, ela se autoexplica. Os textos, eles devem ser comparados com outros textos que tratam do mesmo assunto. Mas, meu irmão, é muito importante que o estudante deva aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre as partes da Bíblia. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, o propósito original de Deus em relação a este mundo, a origem do grande conflito e a obra da redenção. Isso é muito importante, como enfatiza nossa irmã White. Se possível, meus irmãos, devemos fazê-lo em linguagem original. Seria muito bom se nós aprendêssemos a linguagem original da Bíblia, o grego, o hebraico, etc. Mas, se isso não for possível, e para a maioria de nós isso não é possível, estudar a palavra fielmente em espírito de oração, com atitude de humildade, submissão, com certeza ainda renderá grandes frutos. Porque Deus, Ele quer dar para mim e para você sabedoria tal, assim como dá às crianças entenderem as coisas. E elas, meus irmãos, elas entendem as coisas, elas têm sentimento. E Deus quer tocar nos nossos sentimentos através do conhecimento da sua palavra ensinada pelo seu Santo Espírito. Que Deus te abençoe então, meu amado, minha amada. E até a próxima. Um abraço. Até mais. Olá, meu querido. Hoje é quinta-feira, 30 de abril. Estamos terminando já essa semana, essa lição. O tema de hoje é Sola Escritura e Ellen G. White. Um tema importante, hein? Bom, quando nós lemos Isaías 8:20, vamos aqui no livro de Isaías 8, verso 20. Temos o clássico A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Meu irmão, o que isso significa? Significa o seguinte, irmãos. Se não estiver de acordo com a lei de Deus, ou com toda a Bíblia, e se não estiver de acordo com os profetas, se não tiver essa unidade, então você não precisa seguir a doutrina. Agora sim, o que acontece? Aqui, esse verso, ele está tratando dos profetas. A igreja adventista, ela tem uma mulher chamada Ellen G. White, que é considerada uma profetisa. Como é que a gente vai harmonizar, então, as Escrituras Sagradas, ou o sola Escritura, somente as Escrituras, com a pessoa de Ellen G. White? Qual é a relação de seus escritos com a Escritura? Meu amado, se você for uma pessoa que é sincera na pesquisa, se você for ler algumas das obras da senhora Ellen G. White, poderá perceber que para ela a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, é a norma e padrão supremos para toda doutrina, fé e prática. Além disso, ela claramente apoiou e defendeu o grande princípio protestante, sola Escritura. Cada página desta mulher, ela exalta o amor de Deus, a pessoa de Cristo, o valor da lei de Deus. Jamais ela rebaixa a palavra de Deus, pelo contrário, você tem motivos de ir na palavra de Deus para buscar verdades, confirmar as informações que lhe são prestadas. A sua visão dos seus escritos, quando comparados com as Escrituras, são uma luz menor que leva homens e mulheres à luz maior, a Bíblia Sagrada. Seus escritos, eles nunca são um atalho nem substituto para um estudo sério da Bíblia.
Você quer servir a Deus plenamente? Leia a Bíblia. Agora o que acontece? O mundo, se por acaso tivesse feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão que a Bíblia mostra e a perfeição cristã, jamais teriam necessidade dos testemunhos da irmã L.G. White. Mas como negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado por Deus, ele teve de trazer ao mundo estes testemunhos simples e diretos. Querido, quando você lê algum dos escritos da irmã White, você vê muita clareza. Muitas vezes são repreensões vivas que te levam a refletir muito mais claramente do que se você fosse direto à palavra de Deus, muitas vezes entorpecido pelas filosofias do mundo. Por isso que Deus a suscitou a trazer esses testemunhos. Sendo assim, queridos, seus escritos devem ser estimados. Eles compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritores bíblicos, mas têm uma função diferente da Bíblia. Eles não são um acréscimo às escrituras, mas estão sujeitos à palavra de Deus. Basta você comparar. Ela nunca pretendeu que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, ela elevou a palavra de Deus como único padrão de fé e prática. O estudante sincero, o leitor sincero dos textos da irmã L.G. White, verão isso claramente. Tirarão do coração a suspeita, a má suspeita, e se derreterão pela forma viva e sincera com a qual ela leva cada leitor à palavra de Deus, a reverenciar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, e mais esse dia. Um abraço e até amanhã. Olá, meu querido, hoje é sexta-feira, 1º de maio, feriado, né? Dia do trabalho. Bom, nós vimos durante a semana, né, o assunto principal, que é somente pelas Escrituras, sola Escritura. Então, meus amados, o que acontece? A Bíblia, ela não é simplesmente um local onde você vai buscar provas para manter a sua opinião, a minha opinião. Mas quando você e eu formos ler a Bíblia, é para saber o que Deus diz. Devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. É uma submissão para a vida, meu irmão. Se você não tiver essa proteção, através da submissão da palavra de Deus, você estará perdendo. Quando você fizer da Bíblia seu alimento, sua comida, sua bebida, quando fizeres de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Aqui diz a irmã L.G. White: enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei, afirmando: a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam o que Ele ordena. Amados, mais algumas perguntas para consideração. Quais são as crenças errôneas que as pessoas defendem por terem examinado apenas alguns textos selecionados, em vez de pesquisar toda a Bíblia sobre aquele assunto? Jesus, ele destacou fatos sobre o profeta João Batista. Só que João, ele não escreveu nada da Bíblia. Porque o profeta, ele pode ser verdadeiro mesmo que não tenha escrito nenhum texto da Bíblia. Isso aqui é a gente colocando em referência, por exemplo, a Ellen G. White. Ora, ele não escreveu nada, mas é um profeta. Pense nisso. Como adventistas,
não estamos sozinhos em reivindicar a Bíblia como nossa autoridade final. Outras igrejas também fazem isso. Como explicar as doutrinas contraditórias que outros cristãos afirmam encontrar na Bíblia? Então, meus amados, cabe a nós, finalmente, extrair da Bíblia o que Deus quer que nós extraiamos. A verdade, um coração sincero, fiel, querendo obedecer. E o Espírito de Deus, que é o inspirador da Bíblia, vai moldar o meu e o seu coração para obedecê-lo, para exaltar essa palavra através de uma consciência limpa, através da confissão, através do reconhecimento que na cruz Cristo pagou por nós os pecados e está hoje no santuário celestial intercedendo em nosso favor. Que Deus te abençoe, um feliz sábado e até a próxima. Um abraço.